A ONU News tem o prazer de conversar hoje com Lohane Olivlet. Ela que é engenheira biomédica, está estudando engenharia mecânica e se preparando também para ser piloto de avião. Ela é divulgadora científica e usa as redes sociais para difundir informações sobre o espaço, que é a grande paixão dela. Lohane, muito obrigado por conversar com a ONU News. Bom dia, tudo bem? É um prazer poder estar aqui conversando com você. Maravilha. Lohane, bom, você declara abertamente que o seu grande sonho é se tornar a primeira astronauta mulher brasileira. Né? E você tem feito uma série de movimentos, inclusive esse é um sonho que você tem desde pequena. E você está lutando por esse sonho durante toda a sua vida. Eu queria saber, assim, o que mais te motiva a continuar perseguindo esse sonho e o que mais te encanta em relação à exploração espacial? Bom, eu não sei se eu já pensei no sentido tipo, assim, de ser a primeira. Eu gostaria muito de conseguir chegar lá, independentemente disso. Mas é uma área que eu gosto muito desde a infância. Eu costumo falar que o setor espacial não é você que escolhe, é ele que te escolhe. E eu fui cativada por essa área desde 3 anos de idade. E por ter tido a oportunidade de fazer parte cada vez de mais projetos, eu pude inserir muito nessa área e vi que é a minha realização. Eu gosto muito de tudo que eu faço ligado ao espaço. E nessa busca, né, por esse sonho de se tornar astronauta, você já está se preparando e já participou já teve experiências muito interessantes. Eu queria que você contasse algumas delas pra gente. A primeira que eu queria que você contasse é se tornar caçadora de asteroides, né, que foi uma coisa que você começou a fazer desde muito cedo. Como é que funciona isso? Como é que você aprendeu a caçar asteroides e como é que você se tornou tão boa nisso? Então, eu fiquei sabendo dessa caça dos asteroides tem muito tempo, muitos anos. E eu lembro que na época não tinha informação sobre o assunto. Então eu pensava, deve ser algum projeto de extensão da universidade, não sei. E como eu sou uma pessoa que pública, né, uma pessoa que faz vídeos motivando os outros a seguirem o mesmo caminho, eu sempre fiquei incomodada com aquilo, porque por que as pessoas não compartilhavam as informações? E aí, depois de mais ou menos uns 4 anos que eu fiquei sabendo desse projeto, eu descobri que o Brasil estava com uma parceria. O MCTI fez uma parceria com esse projeto. Só que eu acabei ficando sabendo um dia depois que eu tinha fechado as inscrições. E aí eu pensei, no próximo ano eu vou participar. E aí eu convidei o pessoal de um grupo que eu fundei de divulgação científica, chamado InSpace. Falei com eles, ó, se vocês quiserem participar no que vem, a gente monta a equipe. E acabou que todo mundo aceitou e foi muito gratificante. O projeto não é difícil de participar, viu? Fiquei o convite para todo mundo. É um projeto de ciência cidadã. Basicamente, as pessoas que não necessariamente têm um vínculo com algum tipo de instituição, com algum tipo de faculdade, podem participar e é do mundo todo, basicamente. E você vai receber algumas imagens de um telescópio que fica no Havaí. E aí você tem que analisar essas imagens em busca de objetos em movimento. É uma imagem, imagine só, uma imagem toda em preto e branco, com alguns pontos, e aí você procura algo ali que está se movendo. E é legal, é divertido, e o mais interessante, eu acho que é você poder interagir com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Então a gente acaba formando ali uma comunidade de pessoas que gostam do assunto. E foi uma das coisas que eu participei que teve um grande impacto, eu diria, na internet, porque as pessoas acharam muito interessante. Mas foi uma das milhares de coisas que eu já fiz no setor. E quantos asteroides você já achou, Lohane? Olha, são mais ou menos, eu não somei os últimos, mas eu acho que já está na base dos, deixa eu ver, 70 detecções. É porque tem um processo, né? Aí essa primeira fase é chamada de detecção. Você é muito acerante. Legal. E outras experiências também que você já vivenciou nessa preparação para um dia se tornar astronauta tem a ver também com essa ideia de astronauta análoga, né, que é basicamente simular situações e condições que os astronautas têm que lidar nas missões. E eu queria que você contasse especialmente uma que você participou no Brasil, né, que simula o ambiente de Marte. Como é que funciona isso? O que, que acontece nesse tipo de simulação? E o que, que você aprendeu nessa experiência? Então, hoje eu faço parte de pesquisa nesses ambientes análogos. A minha linha de pesquisa ainda estou entrando, né? Então, assim, ainda tem muita coisa para ver. Mas vai ser em ambientes polares, mais especificamente na Antártica. E eu já participei de outros projetos, especificamente desse que você falou, que é o Habitat Marte, que fica no interior do Rio Grande do Norte. O que que são essas
missões análogas. Basicamente são missões simuladas, onde ali você faz testes. Lá no Habitat Marte, ele fica eu esqueci o nome da cidade, mas é bem no interior do Rio Grande do Norte. Então, assim, o lugar ele parece fisicamente com Marte. A diferença é que lá é muito quente e Marte é bem frio. Mas enfim, lá tem várias atividades que você faz ao longo do dia, missões extraveiculares, que é basicamente você sair com todo o traje, fazer testes do lado de fora. E, enfim, são várias atividades voltadas para o setor. Tem apoio de cientistas, né, pesquisadores já da área, igual, por exemplo, da parte de agronomia espacial. Vocês já ouviram falar sobre isso? Imagine para Marte, como é que você vai se alimentar. Então, assim, ele te dá várias perspectivas de vários cenários do que poderia acontecer se você estivesse numa missão espacial tripulada para Marte, que é especificamente sobre Marte. Mas tem sobre outros também, tem sobre a Lua. A gente está montando uma, ainda é um spoiler, mas vai ser também simulada para a Lua. Mas vai ser num ambiente bem mais extremo que o Habitat Marte. E, enfim, é algo que eu amo e que, justamente por isso, eu tenho muito interesse de aprofundar mais e me especializar nessa área. E uma pergunta, assim, mais pessoal, Lohane, você teria coragem de viver em Marte? Sim, você teria coragem? Teria sim, basta o convite, nem precisa te convidar 2 vezes. E mesmo depois dessa experiência de ver como é que seriam as dificuldades, você acha que você encararia esse desafio de ir para outro planeta, explorar outro planeta? Ah, eu acho que dificuldades a gente tem aqui na Terra também. Lá fora vai ser tudo mais extremo, tudo muito mais complicado, sua vida vai estar em risco, mas eu acho que nós somos movidos pela curiosidade e por conhecer algo que ainda ninguém conseguiu chegar até lá. O ser humano é muito movido a isso. Então eu acho que eu ficaria bem. E outra experiência, Lohane, que foi muito interessante, marcante, eu imagino, para você, foi o curso intensivo que você fez na Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA. É um curso intensivo, já realmente com treinamento mais profissional para um dia se tornar astronauta. Gostaria que você contasse que momento mais te marcou nessa experiência lá na NASA. Então, o que eu participei lá é como se fosse um acampamento espacial. Como se fosse não, é diretamente isso. E é algo que não tem aqui no Brasil, então pra gente assim é tudo muito novidade. Que fica lá no Alabama e basicamente a gente passa ali uma semana participando de todo tipo de imersão e atividade relacionada ao setor espacial. Então assim, foi algo que eu queria muito participar, mas não só por participar. Eu queria poder trazer isso de alguma forma para o Brasil. E, enfim, lá é uma semana, para os norte-americanos eu acho que é bem conhecido, mas para o pessoal aqui do Brasil eu acho que é mais novidade. Mas, enfim, você participa de várias atividades. Você aprende a montar um escudo térmico, você participa de palestras, conversa com vários cientistas, interage com pessoas do mundo todo, igual na missão que eu participei. Tinham pessoas de vários países, pessoas com uma bagagem muito diferente uma das outras, então, assim, é muito interessante. E como aqui no Brasil não tinha esse tipo de coisa, igual, por exemplo, o Habitat Marte é um projeto e tem o Vogel e acabou. Então, assim, aqui no Brasil é muito carente desse tipo de oportunidade. E graças a essa experiência que eu tive lá, e mais ter encontrado pessoas que gostam do mesmo assunto, que foi o Andrew do Vogel, que é um projeto de missão espacial análogo, só que ele é mais focado para o setor educacional que fica em Brasília, a gente conseguiu montar um camp aqui no Brasil. E aí você imagina, algo que lá nos Estados Unidos é comum, aqui a gente nem sabe que isso existe e a gente tem a oportunidade de simular algo parecido aqui no Brasil. Aí foi muito legal, foi muito gratificante poder usar a experiência que eu tive para poder aplicar aqui no nosso país. E você lembra algum momento, algum lugar que você visitou lá, ou alguma coisa que você ouviu que te marcou mais, assim, ligada a tudo isso que você tem buscado, né? Você está ali num lugar realmente onde os astronautas estão partindo para missões e tal. Teve alguma interação, alguma situação que você lembra, assim, que foi mais marcante para você? Mais marcante não foi nesse camp, foi numa oportunidade que eu tive de ir para a NASA mesmo, que foi um processo seletivo que teve para acompanhar a missão Psyche, que foi uma missão para um asteroide. E eles me falaram que foram mais ou menos 6 mil pessoas inscritas e eu fui a única brasileira que foi. Acho que fui a única do hemisfério sul. Não me lembro, não me recordo em detalhes, mas tenho quase certeza que foi.
E isso sim, foi dentro daquele prédio quadradão da NASA, o VAB. Eu pude entrar lá, chegar perto de um foguete, conversar com o diretor do Kennedy Space Center, que é daquele lugar. Inclusive, eu gravei um TikTok com ele. Na hora eu não me atentei que ele era o diretor de lá e ele foi super simpático, super gentil. Acho que essa foi uma das partes que mais me marcou. Eu estava lá como criadora de conteúdo, falando do espaço. E ele veio, conversou, a gente gravou um TikTok, ele mandou uma mensagem super bonitinha para os brasileiros. E poder chegar perto também dos foguetes, poder entrar dentro do VAB, que é o lugar onde eles fazem essas montagens, e ver ali parte do projeto Artemis, que é o próximo projeto que vai para a Lua, né? A gente agora é da geração Artemis. A gente ouviu falar da geração Apollo, e agora nós somos dessa nova geração. Que o que é interessante nessa missão? Mulher. Eles têm como foco levar a primeira mulher para a Lua. Isso não aconteceu no projeto Apollo. Então, assim, poder ver tudo aquilo acontecendo, estar lá dentro, poder interagir com o pessoal foi surreal. Acho que toda a experiência foi muito incrível. Não foi um ponto, foram todos os pontos, desde o sair daqui até toda a experiência lá. Legal. Lohane, acho que uma coisa muito marcante é que você, além de buscar o seu sonho, você também tenta estimular outras pessoas a se interessarem por esses temas através das suas redes sociais, das suas palestras. E uma das coisas que você fala é para as pessoas também é, se dedicarem às ciências espaciais e às carreiras ligadas ao espaço. Você que é dessa área, que tipo de carreira você acha que vai começar a crescer mais ligada ao espaço, né? Porque a gente pensa muito no astronauta, mas tem várias outras coisas, né, ligadas ao espaço que podem ser oportunidades para as pessoas. O que você diria que são oportunidades assim para quem quer, enfim, estudar o espaço ou trabalhar com o espaço? Olha, eu diria que tem oportunidade, eu não vou dizer em todas, porque eu não conheço todas as áreas que existem, mas em quase todas. Por exemplo, um desses treinamentos de astronauta na aula que a gente participou, aliás, isso foi em todos. A gente teve ali uma experiência com culinária espacial. O que que o astronauta vai comer? Qual que é a diferença? Você está num ambiente totalmente diferente. É claro que, embora a comida seja mais ou menos parecida, tem algumas especificidades que você vai ter lá que você não tem aqui na Terra. Então, assim, é tudo pensado. Acho que algo que tem mais a ver assim, com a ONU seria o direito espacial. Não é muito a minha área, mas tá, a partir de agora a gente está indo para a Lua, a gente está indo para Marte. Qual o direito que existe ali? O que você pode, o que você não pode fazer? Então você cria aí toda uma nova área. Direito espacial é algo relativamente novo, pelo menos aqui no Brasil é bem recente. E tem que pensar sobre isso, porque já está cada vez mais próximo. A partir do momento que você chega na Lua com o projeto Artemis e outras nações já conseguem ter esse tipo de autonomia, e aí? O que que faz? De quem que é o espaço? De quem que é a Lua? Com Então, certeza. assim, falando de carreiras, aí são muitas. Olha, a gente falou aqui do direito. Eu tenho muito contato com o pessoal da educação física, mas caramba, educação física e espaço, pois é, mas lá você está submetido a um ambiente totalmente diferente. Como é que seus músculos vão reagir com aquilo? Você precisa de fazer um trabalho para poder tentar entender o que, que vai acontecer e tentar mitigar esses problemas. Então, assim, eu diria quase todas as áreas. Não só engenharia, que é o que a gente mais vê, né? Tem o setor da saúde, tem o setor aí do direito, tem essa parte de alimentação, tem N partes que elas precisam de trabalhar junto para que isso ocorra. Não é uma área que só um assunto funciona. Precisa de ter todos para que realmente vá acontecer. E nesse sentido, você também acredita que o espaço pode cada vez mais ser explorado no sentido de apoiar as metas do desenvolvimento sustentável da ONU, ajudar a melhorar alguns indicadores, ajudar em projetos, né, ligados à agricultura na Terra, ao clima? Como é que o espaço também pode ser Com certeza, benéfico? com certeza. É uma das áreas que eu acho muito interessante é usar o espaço para olhar para a Terra, né? Às vezes a gente pensa, nossa, você vai usar o espaço para olhar para o espaço, para mais espaço. Não. E os satélites que eles estão fazendo ali imagiamento da Terra? Como é que você vai saber ali qual lugar que está com algum tipo de problema se você não vê aquele contexto ali geral? Inclusive, a gente tem aqui no Brasil, né, o satélite Amazônia 1, que foi o primeiro satélite totalmente projetado pelo Brasil, que um dos principais objetivos dele é tomar conta da Amazônia. Então aí você usa uma tecnologia que está lá, distante, está no espaço, para poder olhar para a Terra, para poder cuidar do nosso planeta. Então, assim, você já começa a ver que o setor espacial ele não está totalmente no mundo da Lua, não, ele está sendo aplicado aqui. Outra parte também que eu acho bem interessante, aí já puxando para o lado do ativismo que eu faço, para poder tentar incentivar mais pessoas nessas áreas,
principalmente meninas, né? Mulheres ainda são minoria. Mas é de ter a oportunidade de conversar com pessoas em diferentes locais. Igual no grupo que eu fundei, tem pessoas do Brasil inteiro. Como é que a gente faria essas reuniões se não tivesse internet? Se essa internet não chegasse lá naqueles pontos mais isolados? Então você consegue pegar as pessoas que às vezes estão num local mais distante e trazer, olha, as coisas estão acontecendo. Você pode fazer parte dessa forma. Então, assim, você consegue inserir essas pessoas nesse mundo. E aí é uma tecnologia que está no espaço, mas que ela está olhando para a Terra. Perfeito. E, Lohane, você também, a gente estava falando aí dos temas mais ligados à ONU, você teve a oportunidade em 2023 de participar do Fórum Mundial do Espaço, né, que foi um encontro em Viena, organizado pela ONU. E ali existem alguns debates também mais preocupantes sobre como a exploração espacial está sendo conduzida, né? Então tem temas como armamentos no espaço, exploração de minérios na Lua, um excesso de satélites em torno da Terra. O que mais te preocupou, assim, participando desse espaço global, de discussões mais diplomáticas? Quando você estava ali, o que você ouviu, assim, que você falou, nossa, isso aí é preocupante, isso pode ser perigoso? Teve alguma coisa, assim, que te marcou? Olha, é um embate, né? Porque você para poder pensar, caramba, tá todo mundo tentando achar o seu espaço, literalmente. Você tem as grandes nações, igual China e Estados Unidos, estão lá de cara, mas tem os países que não são muito bem desenvolvidos nessa área, mas que também estão tentando. Então, a partir do momento, cara, de quem que é aquilo? De quem chegar primeiro? Mas e se o outro chegar logo depois e aí? Como é que faz essa discussão? Isso é muito difícil. Então, assim, o debate foi. Na verdade, eles falaram de muitas coisas. Mas essa parte do direito espacial é uma coisa que tem que ser desenvolvida porque não é para amanhã, já está acontecendo hoje. Igual, por exemplo, você tem um monte de satélites aí ao redor da Terra. Se um satélite desse cai. Até, eu não. Aliás, não tenho certeza, mas acho que ainda não aconteceu de machucar ninguém. Mas e se acontecer? Cai numa casa de alguém. E aí, o que que faz? Tem aí alguns acordos, né? Mas de acordo com que vai aumentando o número de lançamentos, vai se tornar cada vez mais preocupante. E aí tem que ter essa parceria aí entre os países, o que é uma das coisas que eles têm discutido bastante, mas é tudo muito novo. Então ainda tem-se ideias do que vai se fazer, mas o que vai se fazer de fato, só o tempo a gente vai conseguir descobrir. Perfeito. Lohane, minha última pergunta. Uma das coisas que você dedica muito seu tempo é justamente estimular outras pessoas a se interessarem, a seguirem os passos que você deu. E você criou esse grupo InSpace, né, que junta jovens, pesquisadores, pessoas interessadas. Mas um dos temas, claro, é a dificuldade muitas vezes que mulheres têm nessa área de ciência, tecnologia, matemática. Como é que você tem lidado com esse tipo de dificuldade, né, inserção, e como é que esse grupo tem se fortalecido, como é que você escuta também das suas colegas dificuldades que elas vivenciam, como é que vocês se apoiam, e como é que, por meio desse grupo, vocês estão superando também essa barreira ligada a gênero. Então, inclusive, quando eu tive nesse fórum lá na Áustria, o principal motivo pelo qual eu fui é que eu ia apresentar esse grupo, né? A gente levou um banner, foi escrito pelos membros do grupo, e eu fui lá representar. E como é que o InSpace foi criado? Eu estudei a vida inteira em escola pública, todinho, principalmente em escola pública de bairro. Então, assim, não existia esse assunto de espaço, nem astronomia, que é um pouco assim mais conhecido, não tinha isso. Eu lembro de querer participar e de não ter esse tipo de oportunidade. E foi isso a vida toda. Eu lembro, uma memória que eu sempre costumo citar, que acho que foi na Ensino Fundamental 2, não lembro exatamente qual série, mas tinha uma unidade do livro que era sobre o espaço. E eu fiquei doida, porque eu já tinha interesse na área, só que né, a gente nunca não sabia para onde seguir. E eu lembro que eu conversei com a professora, quando a gente vai ver essa unidade? Ela falou, a gente vai pular essa parte. Ela não sabia que eu gostava, tá? Em defesa a ela, e acabou que a gente não teve acesso. Mas eu sempre tive isso no meu coração. Caramba, se um dia eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa relacionada ao espaço, não vou desperdiçar. Eu tive essa oportunidade na universidade, e foi paralelo a isso, eu já fazia alguns conteúdos na internet, que era justamente de mostrar as coisas que eu participava. E aí eu vi que muitas pessoas me mandavam mensagem falando, nossa, meu sonho é participar disso, mas na minha cidade não tem, onde eu moro não tem, eu não tenho acesso a esse tipo de coisa. E aí eu falei, caramba, as pessoas passam exatamente pelo que eu passei.
Eu penso o seguinte, talvez eu tenha passado por isso justamente para poder ver como é que é a realidade, para que eu pudesse atuar nisso. E aí, depois de receber muitas mensagens e ver que a realidade das pessoas era o que eu tinha passado, não só em ciências espaciais, tá? Mas em ciências no geral, falei, vou criar um grupo. O grupo vai chamar Space, aí eu chamei uma amiga, e eu lembro que de cara tiveram mais pessoas interessadas em participar do que o máximo de vagas que eu poderia ter pensado na vida toda. E aí, um ponto que me marcou muito foi, sempre, todos os processos seletivos do InSpace, o grupo já está indo para 6 anos de existência, sempre foram mais mulheres, mais meninas interessadas do que o público masculino. Por que isso? Eu fazia uma distinção? Não, eu não tinha nem ideia de que era assim. Era uma pessoa que estava começando naquilo. E aquilo começou a me incomodar, e aí comecei a olhar para trás. Caramba, e dos grupos de astronomia que eu já participei? Como é que eram? Eram majoritariamente masculinos. Eu comecei a ver, caramba, realmente. Mas não faz sentido, porque eu agora estou com um grupo desse e mais meninas têm interesse em participar. E aí fui adentrando na área, né, começando a entender a problemática desse setor, eu vi que eram realmente minoria. Só que eu percebi que quando se tem uma mulher liderando, parece que de alguma forma ela inspira outras. É como se fosse um ambiente no qual ela se sentisse um pouco mais segura. E o grupo ele tem isso forte. Aqui você é um lugar que você vai ter segurança. Você vai poder conversar, que você vai poder se abrir e vai poder ver as coisas que você gosta. Enfim, até hoje o grupo aí, ele é sempre, de todo o processo seletivo, sempre mais de 75% de meninas participam, o que, pelo menos quando o grupo foi criado lá em 2019, não era normal, não era, pelo menos dos grupos que eu conheço, não era comum ter tantas mulheres inseridas, e hoje eu já vejo que está tendendo a ter essa paridade, pelo menos nesses grupos de STEAM que eu tenho mais contato. E é muito legal, porque eu tô vendo a história acontecendo. Tem muita coisa ainda pra gente poder lutar? Tem pra caramba. Ainda tem muitas barreiras e tudo muito difícil, tá? Às vezes a gente faz coisas lá que a gente não sabe nem como que a gente vai fazer. Igual a viagem pra Áustria foi outra, que eu não ia. Não tinha como pagar pra eu poder ir. E eu tive a oportunidade de ir faltando 3 horas pra viagem. Não tava nem com o banner pronto. Eu sei que deu certo. Consegui chegar e consegui levar e participar do fórum. Mas eu era, inclusive, a única brasileira lá. Então, assim, é muito legal você ver que mesmo com esforço as coisas começam a acontecer e você começa a criar uma onda. No grupo hoje tem membros praticamente do Brasil todo, tem de Moçambique também, o Edson, igual eu te falei. Ele tá no Brasil, mas ele tá aqui estudando. E tem uma dos Estados Unidos também, a Luana. Então, assim, você começa a ver que se torna uma onda. Pessoas reunidas tentando ali dar o seu melhor, se esforçando ao máximo, abrindo oportunidades onde às vezes não tem, para poder tentar fazer com que isso aconteça. E a gente tem tido bons frutos. E é muito gratificante você poder usar algo que foi difícil para você chegar também, mas tentar encurtar esse caminho para as pessoas. Eu queria muito que alguém tivesse encurtado o meu caminho nessa área, mas eu não conheci ninguém. Então hoje eu tento suprir esse papel para outras pessoas, porque eu não acho que o caminho tem que ser difícil, eu acho que ele deveria ser um pouco mais claro. E que a gente perde muito tempo procurando oportunidades. E ali no grupo a gente tenta justamente mostrar isso. Então a gente tenta seguir ali a ODS 4, né? Que diz sobre educação de qualidade, a ODS 5, igualdade de gênero, né? Ali a gente debate também bastante sobre isso. E um pouco da ODS 10, né? Que é sobre erradicação da pobreza. Tem pessoas de tudo quanto é condição social que você imaginar. E estão todos ali reunidos para fazer algo em comum. E funciona. Isso que é o mais incrível. Bacana, Lohane, parabéns, porque dessa forma você não só corre atrás do seu sonho, mas também fortalece o sonho de outras pessoas e inspira outras pessoas. Muito obrigado por compartilhar sua história, suas reflexões. A gente agradece mais uma vez sua presença aqui nessa entrevista. O objetivo é levar o Brasil para o espaço. Quem sabe a gente não tem essa oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui, é um prazer poder conversar com vocês, fazer um trabalho também sobre mudanças climáticas, que é um trabalho que a gente está fazendo aí em parceria com a ONU, e poder usar o espaço não só para olhar para fora, porque o universo é gigantesco, mas para olhar para dentro da nossa casa. O único lugar que a gente sabe com toda certeza que abriga o nosso tipo de vida, o nosso estilo de vida confortável que nós estamos, e que tem que ser cuidado, porque Marte não é agradável igual a Terra, não é todo mundo que vai gostar de Marte. Tá Então, se a certo. gente puder ter o nosso planeta cada vez melhor, eu acho que é fundamental e é um dos objetivos. Muito importante esse recado, Lohane. Obrigado.